Olá, tudo bem? Eu sou Milene Beltrão, do Conexões Femininas com o Pause. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha amiga, a Ju, psicóloga Juliana Gianesi, e hoje a gente vai falar de um assunto que é delicado, porém ele é muito importante. Vamos falar hoje de relacionamento abusivo. Oi, Ju, obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu adoro, gente. Não quero mais parar. Muito bom. Eu que agradeço o convite. É muito bom estar contigo, de verdade. Eu aprendo muito e trago também algumas perguntas e algumas dúvidas que as pessoas que me procuram têm. Esse tema foi pedido por algumas pessoas que me procuraram e é um assunto delicado, mas que a gente precisa falar, né? O relacionamento abusivo, muitas pessoas se dão conta que estão no relacionamento abusivo ou que já viveram um relacionamento abusivo depois, né? Ou precisam chegar a um limite, né? No extremo, para se dar conta que estão dentro de um relacionamento abusivo. O que eu queria te perguntar para a gente iniciar é o que é o relacionamento abusivo? Ele se alimenta de quê? O que é esse relacionamento abusivo? É importante lembrar também, Mi, porque aí outras pessoas podem se identificar que os relacionamentos tóxicos e abusivos, eles não são limitados a relacionamentos amorosos. Sim, eles perfeito. Acontecem no ambiente familiar, nas amizades, no ambiente de trabalho. Então, todas as pistas e as dicas que a gente vai dar aqui, se você não encaixa num relacionamento amoroso, mas você percebe no seu relacionamento familiar ou profissional, também tá valendo. Entendi. Tá? O relacionamento abusivo, ele é um relacionamento marcado por agressões. Lembrando que a agressão não é só a agressão física, né? A agressão psicológica, a agressão verbal, qualquer tipo de coisa que você se sinta de alguma forma agredida pode ter um componente abusivo aí no processo, tá? Mas a gente tem que conseguir diferenciar o relacionamento tóxico do relacionamento abusivo. Tá. Entende? Porque muitas vezes a pessoa tá num relacionamento tóxico e como ela não se sente diretamente agredida, ela também não percebe que aquele relacionamento é disfuncional. Tá. Ele pode ser disfuncional, ele pode ser tóxico em um ponto do relacionamento, mas ele não é um abuso em si, não é... O que é o abuso? São comportamentos abusivos. Tá. O que diferencia o relacionamento tóxico do relacionamento abusivo, muitas vezes, é o fator intencionalidade. Tá? Por quê? Todo comportamento que tenta te controlar, que tenta minar a sua autoestima, que tenta anular a sua identidade para te tirar poder... É um comportamento abusivo. Sim. O que muda muitas vezes do relacionamento tóxico para o relacionamento abusivo é que o abusivo, o abusador, ele tem uma intenção clara na mente dele de conseguir fazer tudo isso com você. O tóxico muitas vezes não é intencional, o que não deixa de trazer prejuízos imensos, entendeu? Claro. Mas é um outro tipo de dinâmica, por isso que muitas vezes pra gente conseguir diferenciar, a gente tem que avaliar contexto, fase de vida, a situação concreta ali da relação que tá acontecendo, mas os prejuízos vêm nos dois, né? O que eu vejo assim muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão num relacionamento assim, né? O que eu escuto muito é assim, ó, mas eu vou falar de relacionamento amoroso aqui, mas eu sei que é o que a gente mais vê, mas eu sei que tem muito assim também mãe e filhos, né? Sim. Existe bastante isso. Chefe funcionário, né? Sim. Mas falar do amoroso, o que eu escuto é assim, ó, mas ele é tão legal em outras coisas, né? Então, assim, ó, é nesse fato, e aí a pessoa releva, porque em outros pontos acha que a pessoa é bacana, é legal, né? Me trata bem. Eu ouvi de uma amiga minha, hoje, falou assim pra mim. Eu terminei, quando eu disse que eu ia te entrevistar, ela falou assim, meu Deus, esse tema é muito bom. Eu vivi um relacionamento abusivo, mas eu vou te dizer uma coisa, eu terminei e tal, eu sofri com isso. Mas ele foi uma das pessoas que mais fez por mim. E eu falei, e ela, sim, porque ele era abusivo, né? Tipo, olha só, tipo, falando uma coisa, ele me trancava até umas vezes no quarto, mas ele me ajudou a construir algumas coisas na minha vida.
Então, assim, eu fico pensando, o que as pessoas aguentam, né? E acham ainda que é válido ainda em algum ponto esse relacionamento porque te ajuda em alguma maneira. Porque a gente tem que lembrar, né, que ninguém é 100% bom ou 100% ruim, né? As pessoas têm facetas na personalidade delas que aparecem conforme o contexto, a necessidade, ali a situação que está aparecendo naquele momento. O que muitas mulheres não percebem que estão num relacionamento muitas vezes abusivo ou tóxico é porque elas vivem um sentimento de ambivalência muito grande. Porque a questão é justamente essa. Como ele não é 100% ruim, porque, por exemplo, se ele for um abusador, claramente um abusador, quando ele percebe que ele está perdendo o fio do controle, ele tem que voltar para trás um pouquinho. Ele tem que trazer você de novo para te lembrar que aquela relação é boa. Então, pra te manter ali, né? Então, esse sentimento de ambivalência, um dia tá bom, um dia tá ruim, no outro dia volta, ficou bom, no outro dia... Muitas vezes é uma forma de manipulação para te segurar. Porque se você tiver certeza absoluta que 100% do tempo aquilo é ruim, você vai sair. Claro. Você tem que ter um contraponto para dizer, não, mas aqui é bom, ali é bom. E aí começa aquela dúvida, aquela coisa que acaba mantendo a esperança da pessoa abusada de que vai melhorar. Com certeza. E vem também o abuso psicológico, né? Sim. De muitas vezes a pessoa que está sendo abusada, está sendo a vítima ali naquele relacionamento, ela não se dá conta ou acha que talvez esteja até exagerando, né? Quem sabe eu estou exagerando e a pessoa não é tão ruim assim. Sim, porque ela começa a duvidar dos próprios princípios, dos próprios valores, dos próprios contextos. Porque o abusador faz isso. Ele vira o jogo de um jeito. Então, por exemplo, é assim, ó. É como num caso que eu soube recentemente de uma pessoa. Ela pegou o celular do marido, mexeu no celular do marido e viu uma mensagem com outra mulher de traição. Claramente uma traição. Sim. Ele fez a coisa de um jeito que ela se sentiu culpada por ter mexido no celular dele. Olha que pessoa horrível. Entende? E aí ela acaba não se sentindo nem no direito de cobrar aquilo que ela tem o direito de cobrar, porque ele colocou nela uma sensação de culpa. Invadiu a privacidade da pessoa. Eles conseguem manipular de um jeito assim. E elas, porque não são só homens abusadores. Claro, a gente mulheres, tá falando aqui no caso de mulher e homem, mas tem. Geralmente, na maioria das vezes, a gente vê homens nesse padrão de comportamento, mas também tem mulheres. Então você vê como a manipulação acontece, e aí no outro dia, de repente assim, não, então não foi esse o caso, ele foi realmente, não teve jeito, ele foi pego num erro enorme, não sei o que, no outro dia ele faz o quê? Ele volta a ser aquele do início do relacionamento, carinhoso, atencioso, traz flores, leva pra jantar, programa uma viagem, faz todo um processo que ela, ele se arrependeu. Entende? E é um ciclo. E é um ciclo. E ele sempre vai voltar. E ele sempre vai voltar. É isso que as pessoas precisam se dar conta, né? O relacionamento abusivo, ele não vai ter um fim. A não ser que a pessoa procure um tratamento e vá junto, melhorando. Mas ele não vai ter um fim por si só. A pessoa não vai, eu vou conversar, não, tenho certeza que agora ele vai mudar. Por si só, né? Porque eu acho que ele, pra haver uma mudança, a pessoa se dar conta, o abusador, né, daquilo que ele tá fazendo, ele precisa de uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, uma profissional, né? A não ser que a pessoa vá em busca. Mas o que mais acontece é a negação, né? A pessoa nem enxergar essa realidade, então, né? E aí vamos olhar para o contexto desse abusador, dessa abusadora, né? A menos que ele de fato seja um narcisista, que ele tenha um transtorno narcisista, a probabilidade dele mudar é 0,1% por questões relacionadas ao transtorno. Mas se ele é um abusador que ele não é um narcisista, o que a gente vai fazer? Olha a história de vida dessa pessoa. Qual foi o modelo que ele aprendeu de amor? Como ele se desenvolveu desde a infância dele? O que é pra ele o que tá por trás de todo esse comportamento abusivo que ele expressa, dessa necessidade de controlar e de ter poder e não se preocupar com o estrago que isso está fazendo no outro? Para você conseguir uma mudança dessa, a pessoa ela tem que estar muito
muito interessada em passar por um processo que não é fácil. Então, se eu, como abusada, fico nessa esperança de tentar mudar o outro, ou de que ele vai encarar isso daí, é bem ilusório. Não que não possa acontecer, mas o quanto você está abrindo mão de você na esperança de que o outro mude, porque você não tem controle sobre isso. É só o outro a hora que ele decide fazer. Até lá, se acontecer, você já se despedaçou. Entendeu? Não vale a pena, né? O que eu fico pensando assim, Ju, qual o limite, assim, ó, que a pessoa... Eu acho já que às vezes a pessoa tá ali, tá dentro já e não enxergou. Então as pessoas não enxergam, ou como eu falei, enxergam depois. Eu tive, né? Quando a gente fez o podcast, nós temos um podcast, pessoal, quem quiser assistir, da SIG, que é bem legal. E nós falamos já de relacionamento abusivo, falamos também de dependência emocional, que eu acho que tá super relacionada a este relacionamento abusivo. Porque eu acho que a vítima vai criando uma dependência. A dependência emocional é a porta aberta para o abusador entrar. Né? Sim, tem alguma, né? Então, quando que eu me dou conta que é um relacionamento abusivo? Que passou dos limites, né? Que passou daquilo... Quando mexe muito, machuca, e eu vejo que aconteceu uma vez e que aconteceu de novo, eu dou um limite, é o meu limite, como eu me conheço e eu sei. Tem algumas... Então, esse é o grande problema do relacionamento abusivo. O abusador, ele não mostra pra você que ele é um abusador de cara, entendeu? Os abusos nunca acontecem no começo, ou quando eles acontecem, eles são muito sutis. São comportamentos que vão aumentando de frequência e intensidade com o passar da relação. E o que o abusador, ou mesmo o tóxico, ele faz? O que todo mundo faz, ele testa os nossos limites. Então, se hoje ele teve um comportamento abusivo um pouco mais leve e você cedeu ao desejo dele, o próximo vai ser um pouquinho maior. Porque essa régua sempre vai subindo. Ele sempre vai querer mais e mais e mais de você. Aí você tem lá uma relação e o teu namorado chega pra você e fala assim: eu acho que a tua roupa tá muito decotada. Aí você faz o quê, né? Também não custa hoje eu colocar pra ele não se sentir mal, tal. Pra gente não brigar. Aí você vai lá e troca de roupa. Amanhã ele vai falar da tua saia. No dia seguinte ele vai falar do teu batom. Quando você vê, você já não se veste mais do jeito que você sempre se vestiu. Entendeu? Então, assim, quando você começa a perceber que os teus limites estão sempre sendo ultrapassados, que você tá tendo que pisar em ovos dentro dessa relação, que você não tem voz, os seus desejos, as suas angústias, seus medos não podem ser compartilhados, e que ele começou a te cercar de forma a te afastar das pessoas, porque da família, dos amigos. Eles fazem isso para você não ter apoio externo, né? Que o seu círculo social tá diminuindo. Todos esses são sinais muito claros de um relacionamento que tá ali entre o que é tóxico e o que é abusivo. Com certeza. Né? Um sentimento de culpa que você não sabe nem de onde vem, porque é como eu falei, tem toda aquela questão da ambivalência. E quando você tá se sentindo mal e você aponta isso, ele faz você se sentir culpada por estar se sentindo mal com ele. Ou com ela. Carrega aquela culpa. Sim. E tu não sabe nem de onde é. Então, assim, eu sempre falo, toda régua é nível de desconforto. Mas eu não sei, pode ser que eu esteja exagerando. Pode. Ninguém tá dizendo que não pode. Mas qual é a frequência com que você acha que você tá exagerando? O que você tá o tempo todo tentando fazer para satisfazer o outro e nunca é suficiente? O outro nunca tá bem. O quanto ele tenta controlar as pessoas com quem você fala, os lugares que você frequenta, as roupas que você vai. Tudo. Eu conheci uma psicóloga que ela tava sem perceber, quando a coisa começou a realmente escancarar, porque ninguém tá livre, tá, gente? Claro, não pense que nós somos psicólogos, estamos livres. Claro. Eu mesma tive um relacionamento super tóxico, ele não era abusivo, mas foi de uma toxicidade, assim, que eu só percebi depois, entende? Quando eu finalmente falei, não, chega, não quero mais, para. Ela atendia homens, óbvio.
E o namorado começou a dizer que não queria que ela atendesse homens mais, porque ele se sentia muito mal de imaginar ela trancada numa sala com outro homem, trabalhando, entendeu? Então, assim, começou a arrumar brigas, chegou a ponto de ir no consultório pra ver quem ela... E aí, no início, as pessoas confundem, assim, às vezes, né? Ah, é ciúmes, né? Ah, ele me ama muito, ele tem ciúmes de mim, ele não quer que eu use saia curta, ele não quer que eu atenda homens. Ah, é ciúmes, ele me ama demais. Tem essa, né? Eu vejo, assim, ó, que existe... As pessoas confundem isso. Ou, não sei se confundem, ou é uma maneira de engolir, de até não dizer pra si mesmo que aquilo é errado. Tem duas coisas aqui, né? A confusão de que ciúme é sinal de amor, porque não é. Não é, gente. Ciúmes não é sinal de amor. Gente, um ciúminho. Não, gente. É tão gostoso, mas assim, um ciúminho. Sim, uma dose, né? Uma pitadinha ali. Só pra mostrar que se importa, né? Mas não também você fala dizer assim, com essa roupa, né? Ai, todo mundo vai olhar pra você. Sim, eu tô linda, né, amor? Pois é, eu que lute. Vamos do jeito que estamos. Entendeu? Isso aí. É uma pitadinha de ciúme que é legal, né? Mas ciúme nada mais é do que posse. E posse não é amor. Você se sentir dono do outro não é sinal de amor. Isso é disfuncional, entendeu? O outro é quem ele é, eu sou quem eu sou. E eu não sou dona de ninguém, então eu não posso achar que eu tenho que ter ciúme pra controlar o que o outro faz com quem fala. Isso não é amor. E as pessoas confundem, né? Me ama demais, por isso é tão ciumento e possessivo. Aí, sim, ficam até felizes, né? Quando tem uma crise de ciúmes ou tem uma crise de posse, assim, de controlar a pessoa, confundem com amor, com demonstração de amor. Sim. E aí tem o outro ponto que você também estava falando agora, né? A pessoa usa aquilo como justificativa para não ver. Por quê? A cegueira emocional, que a gente chama, ela é uma coisa muito complicada, porque a partir do momento que eu vejo e eu admito que eu vejo, eu sou obrigada a fazer um movimento de mudança para eu mesma não me colocar numa situação em que eu tô paralisada vendo o que é errado que tá acontecendo comigo. Então, muitas vezes a gente entra numa cegueira emocional para não precisar fazer um movimento diante daquilo que estamos vendo. Eu estou num relacionamento, eu amo esse homem, eu tô vendo que aquilo não tá legal, mas eu escolho fechar os meus olhos para eu não ter que tomar a decisão de abandonar aquela relação. Por N motivos diferentes, que aí é de cada um. Claro. Né? Por que eu tô escolhendo ficar desconfortável, sendo ali diminuída, invalidada, humilhada, para me manter nessa relação? Aí tem uma dependência emocional, tem um padrão familiar, ou vários fatores que interferem nesse processo todo, mas a cegueira emocional, sim, ela acontece com muita frequência. Ju, e a gente estava falando também do início, que a gente falou que não é muito só relacionamento amoroso, acontece também bastante no que a gente conversou uma vez sobre com mães e filhos, né? Sim, eu digo mãe, pai, com filhos, né? Essa relação acontece também. Tanto dos genitores para os filhos, quanto dos filhos para os genitores. Sim. Né? O aprendizado. É muito interessante, gente, porque assim, ó, a gente aprende os nossos processos de manipulação desde bebês. Sim. Tá. A gente fala, o bebê vai entendendo com quem ele pode, pra quem ele deve pedir, quem é que deixa, quem não deixa. O bebê chora, a mãe aparece. Sim. Não é assim? Ou com o mamá, ou com a fraldinha, ou com não sei o quê. Então ele já aprendeu. Quando eu tô numa necessidade, eu nem sei falar, não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer é gritar e chorar. Então ele chora. Conforme ele vai crescendo e ele vai aprendendo, vai tendo mais vocabulário, outros comportamentos adquiridos com a maturação cerebral e tal, ele vai usando de outras formas. Não tem aquela criança que assim, ó, com a mãe ela é tudo bem. Com o pai é uma birra só, porque ela sabe com quem que ela vai conseguir o que, de que forma, né? E isso muitas vezes a gente leva naturalmente ao longo de nossa vida. Por quê? A gente quer ter os nossos desejos atendidos, ninguém quer se frustrar, né? E cada um usa as armas que tem. E a manipulação, se você não tem um princípio, um valor de dizer, não, eu não vou manipular porque isso não é uma coisa legal.
até um certo ponto, porque acho que um pouquinho todo mundo tem eu acho que sim, com certeza. Né? A gente sabe, se eu falar um pouquinho mais delicado ali, eu consigo mais, entendeu? né? São A as gente nossas sabe disso. estratégias. Mas é um limite, né? Quando é criança, é ingênuo, né? Sim, é uma forma ingênua de se expressar. Quando tu vai crescendo, tu vai tendo a maldadezinha já. Algumas vezes não é maldade, mas tu já vai usando, né? As nossas estratégias, entendeu? Então, assim, o que acontece com o tóxico ou com o abusador? Ele vai testando, como eu falei, os teus limites e vai cada vez mais usando desses processos de manipulação para conseguir o que você quer, para conseguir o que ele quer, entendeu? Então, é muito importante que a gente conheça quais são os nossos limites, pra gente começar a ver, não, existe uma manipulação aqui, porque eu estou sendo levada a fazer algo que eu não quero, que tá indo além do meu limite, dos meus valores, né? Sim. E aí eu penso assim também, eu já tô fora da minha rede de amizades, né? Já não falo muito com a minha família, né? Não falo com os meus irmãos, vamos supor que eu não falo com meus irmãos, com minhas amigas, ou com as minhas primas, ou com alguém, né? E aí a pessoa vai cercando. E ela vai cercando de uma maneira que tu não enxerga. Aí daqui a pouco tu depende já financeiramente, né? Daqui a pouco tu depende, moram juntos, e aí é uma situação difícil de sair. Aí vem os filhos, e cada vez vai ficando mais difícil sair desse ciclo. Sem contar que você vai ficando cada vez mais enfraquecida dentro desse processo e tendo cada vez menos esperança e força de conseguir sair, porque o padrão é exatamente esse, tá? Eu vou tirar de você tudo que você pode ter que te dê um apoio, uma força, para que eu intencionalmente possa fazer com você o que eu quiser, sem correr o risco de algum tipo de retaliação. Entendeu? Então, esse é o fator intencionalidade. Eu sei o mal que eu estou causando. Por mais que isso possa até me fazer mal, a minha satisfação é mais importante nesse momento. Então eu sigo fazendo isso para conseguir o que eu quero, tá? E como eu falei, as agressões elas vão subindo a régua. Às vezes é um jeito mais grosso de falar. Quando você vê a pessoa tá te xingando, quando você vê ela dar um soco na parede que te assusta, você se cala. Quando você vê ela quebra o teu celular, quando você vê ela tá dando na tua cara. Sim, mas porque vai aumentando. Vai aumentando. Não pensem que não vai aumentar. Vai aumentar. Que vai parar naquele nível ali, né? E tem casos que a coisa nem progride tanto se a pessoa abusada se contém e fica, porque aí o abusador não precisa ir além. Entendi. Ele já tá tendo o que ele quer. Então, as mulheres que são muito submissas, é assim, né? Não, ele nunca me bateu. Ele nunca me xingou, mas ele olha pra você e fala, tá gordinha, hein? Ah, você precisa de dinheiro? Eu não vou te dar, hein? Ah, se vira com esse cartão aqui, porque esse saldo é o tempo de você passar a compra do mês, tá? Então você não percebe, porque não é escancarado, que aquele abuso está acontecendo. Que tá te colocando numa posição de se sentir inferior, feia, fraca, incapaz, dependente, pra não poder sair daquele abuso. Sem força, né? Não acredita mais na potência que tu tem. Exatamente. Né? E às vezes, agora tu falou uma coisa bem importante. Talvez não eleve o nível, porque você já se submeteu. Já cedeu. Você não lutou, né? Quanto mais você tenta lutar um pouquinho, ele vem. Exato. Né? Então, talvez as pessoas digam, mas o meu não é relacionamento abusivo, porque não chegou no nível 4, 5, né? Mas é que você está aceitando já tudo. E já ficou, já normalizou que é assim mesmo, entendeu? Então, por exemplo, eu tive uma paciente que estava num relacionamento super tóxico, tá? Não era um relacionamento abusivo, era um relacionamento muito tóxico. Mas o que manteve ela naquela relação? Ela viu os pais em relacionamento abusivo. O pai agredia a mãe, o pai bebia, o pai não sei o quê. Então ela tava num relacionamento que ela tava super submissa, totalmente envolvida com aquilo ali, sem nem se dar conta. Sim, porque era o normal pra ela. Mas olha, quando ela comparava a relação dos pais dela, tava uma bênção aquilo, ele não me bate,
ele não me xinga. Assim, ele levanta a voz, ele controla o dinheiro, ele controla com quem eu falo, eu quase não saio de casa, mas pelo modelo que eu tenho de relação, tá tudo bem. Quando que ela vai perceber? Nunca. Porque ela vem já de uma história de que era muito pior com os pais dela. O que não quer dizer que não tá. E vivia assim em sofrimento. Entendeu? Porque baixa autoestima, com certeza, autoconfiança zero, já não tinha mais momentos de autocuidado com ela, porque vivia só para o marido, entendeu? Às vezes tem todos os momentos de autocuidado, mas é pra estar dentro de casa ali, né? Exatamente. Eu acho que quanto mais a gente se conhece, mais a gente enxerga e não abre mão dos valores que a gente tem, daquilo que a gente quer pra nossa vida. Sim. Esse é o parâmetro. Esse é o norte que a gente vai ter, a bússola que vai dizer pra que lado a gente vai, né? Eu me conheço, isso aqui tá pesado pra mim, então eu tenho que modificar. É isso, porque não tem uma pessoa, nessa hora tu nem ouve ninguém que vai chegar e vai dizer, Ju, tá demais, né? Ju, dá uma olhadinha no teu relacionamento. Tu nem vai aceitar que uma pessoa fale isso pra ti. Muitas vezes você até aceita, mas você não sabe nem como sair daquilo. Porque, olha só, tem outra coisa. A mulher que vive uma relação abusiva ou tóxica, ela muitas vezes tenta sair. Aí, então, tipo assim, eu tô vivendo uma relação, terminei, vou lá e procuro a Milene. Terminei, disse que, ai, que bom, nunca mais volto com esse cara. E não volto. Tá, daqui uma semana eu tô lá com ele de novo. Aí passa um mês, ele fez isso, ele fez aquilo, eu terminei. Daqui 2 semanas estou lá de novo. Na terceira vez você... Eu vou dizer, Ju, se largar de mão. Entendeu? Sim. Que é o que muitas mulheres fazem, né? E aí, o único apoio que aquela mulher tinha, ela já não tem mais. Então, mesmo que ela veja, que ela ouça, que ela saiba, porque, óbvio, reconhecer e admitir é o primeiro passo para sair do processo. Claro. Mas depois disso, tem que ter bastante tem mais um monte de passos que você tem que dar. E depois que você já saiu, ainda tem um monte de passos para você se refazer. Não é fácil. Não. Entendeu? Não é. E muita gente tá é um processo doloroso que a gente tem que olhar para dentro. Exato. Né? E não é de um dia pra noite, né? Sair desse relacionamento, mesmo que tu tenha saído, ainda te reconstruir, leva tempo. Até pra não cair em outro. Porque o que acontece muito é sair de um relacionamento abusivo, conseguir sair. Uau! Entro num novo relacionamento. Né? Isso tem muito. Então, assim, enquanto eu não me fortaleço internamente, como pessoa, como mulher, como homem, como criança, como filho, independente seja pai e mãe também, né? A gente tem que se fortalecer como pessoa, independente de... E saber conviver e conduzir aquilo, né? Não adianta. Não, né? De muito eu posso ter em casa, na minha mãe, vamos supor, o relacionamento abusivo, e eu vou sair dali, eu vou entrar num relacionamento amoroso abusivo. Então, eu preciso ter essa noção, esse olhar pra mim, né? Que eu tenho 1000 possibilidades, né? A vida a Lília, minha amiga, fala, a vida é feita de 1000 possibilidades. E a gente tem que ir atrás e saber que vale a pena construir esse caminho, né? Procurar ajuda psicológica, procurar alguma terapia, procurar uma roda de conversa para começar a expor ou ouvir, né, o que as outras pessoas passam, porque às vezes quando tu ouve de alguém, tu diz, você se identifica, né? Comigo tá bem parecido e tal. Tem uma outra coisa que ajuda muito, eu sou do papelzinho, checklist, folhas, caderninho, diário de terapia, eu encaminho para todos os meus pacientes, tem um diário de terapia. Se você tá desconfiada que você tá nesse processo, procura na internet, tem muita coisa, o meu Instagram tem algumas dicas também, se você tá num relacionamento abusivo, amanhã eu coloco lá o link do post no story, para as pessoas já porque eu não mexo muito no meu Instagram, mas alguma coisa eu tenho. É você ter um diário da sua relação, né? Então, assim, hoje é quinta-feira, como foi minha relação hoje? O que aconteceu? E amanhã, sexta, e sábado e domingo? Faz isso por 15 dias, que provavelmente ali você já vai reconhecer um padrão. E se tem um padrão de bate-a-sopra,
a probabilidade de você estar num tóxico ou abusivo é muito grande. E aí, se você, por exemplo, fizer por um mês, talvez você perceba que esse padrão, ele tem dias mais certinhos ou situações mais certinhas. Então, assim, ó, o meu diáriozinho tá aqui. Toda vez que eu me posicionei, eu apanhei, né? Eu fui no bate de alguma forma. Ou deu uma retaliação em alguma coisa. Dia eu tive uma sopradinha ali que me... Então, assim, para você reconhecer o padrão da tua relação. Entendeu? O que tá acontecendo no padrão da tua relação? E você também tem que conhecer as tuas próprias dores. Porque muitas vezes os tóxicos somos nós. Que geramos reações no outro, que estão sempre gerando conflitos. Às vezes não é um relacionamento, às vezes você não tá num relacionamento abusivo, você está sendo tóxico e a pessoa tá respondendo a essa toxicidade. Então, assim, a gente precisa não só olhar para aquilo que a gente é, mas o que é que também a gente está fazendo em termos de permissão, de necessidades que a gente está depositando nos outros, de coisas de aceitação, entende? Então, tem os dois lados. Eu sempre falo isso. Se você está nessa relação, você também tem responsabilidade pelo que está acontecendo. Se você não está causando, você está permitindo. Entende? Então, você tem a sua parcela. E se você está permitindo, por que é que você está permitindo? Quais são as dores que estão sendo, de alguma forma, ali acolhidas, aconchegadas ou nutridas, que te mantém nesse processo, aceitando isso, entende? Como é que tá o peso da tua balança? O que essa pessoa tá te dando de bom, como aquela sua amiga falou? Sim, e o que ela tá fazendo de ruim? E como é que tá o equilíbrio? Não, me ajudou a crescer um monte, mas, gente, o prejuízo mental, emocional foi... A pessoa saiu destruída, entendeu? Mas... A minha carreira, de repente a minha carreira bombou, mas emocionalmente eu tô ansiosa, deprimida. A conta não fecha, não tem um equilíbrio de balança ali. E toda relação tem que ter, porque nenhuma relação é 100% boa. A gente tem que fazer os nossos acordos e enfrentar os nossos conflitos. Com certeza. Mas reconhecer esses padrões, dicasinha prática, assim, precisa começar a fazer hoje. Demais, muito bom. E eu acho isso porque nada vale. Não. O tempo que você vai levar para reconstruir. E a energia que você vai gastar. Nossa, e não vai saber nem para que lado começar, né? Então, quanto mais tempo você se permite estar num relacionamento assim, que te enfraquece, né? Que te entristece. Mais tempo você vai levar para ficar bem de novo. Muito. E não vale, gente, não vale. Então, quem tiver, né, despertado aí algum pensamento que possa estar passando por isso, entre em contato com a gente, entre em contato com a Ju. A Ju é muito legal, tá sempre, né, disposta. Conversa um pouquinho, agenda uma sessão, vem conversar para ver se é isso mais ou menos, né? Tenta uma roda de apoio, ou vai numa roda de conversa, para não precisar expor a vida, mas pelo menos para ouvir, né? Tenta achar alguém, então, para conversar, para ver, para pedir uma ajuda, porque às vezes o primeiro passo é difícil tomar sozinho, né? Então a gente tem que ter um suporte. Uma coisa também que é muito válida para você se dar conta do teu momento é ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Porque às vezes a sua mãe já falou, a sua irmã já falou, a sua amiga já falou, você não precisa acreditar, mas minimamente você tem que parar e dizer, opa, já são 3, 4 pessoas me falando isso, deixa eu pelo menos me abrir para analisar este processo. Porque as pessoas que estão ao nosso redor enxergam mais do que a gente que está dentro. Então a gente minimamente pode dizer, tá, eu vou analisar. Até a pessoa fala assim, ó, de como tu mudou, né? Tu ouvi isso, meu Deus, como tu mudou nisso, naquilo. E aí tu parar, pelo menos pra ouvir, prestar atenção. E analisar. Não precisa necessariamente dizer, não, você tem razão, mas pelo menos diga, eu vou analisar o que essas pessoas estão me dizendo. Porque pode ser que elas estejam vendo coisas que eu não estou vendo. Entendeu? Sim. É outra dica bem valiosa. Nossa, assim. muito valiosa, pra despertar. Assim. Ju, muito obrigada. Pessoal, tenho certeza que esse papo aqui vai chegar em quem tá precisando.
sempre chega em quem precisa. O universo faz o movimento. E vamos ter mais conversas sobre relacionamentos, sobre dependência emocional, que é um assunto bem legal também, que é, como a Ju falou, é a porta de entrada para um relacionamento abusivo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso canal aqui no YouTube. Continuem mandando ideias também que vocês queiram ver aqui. Obrigada, eu vou botar o contato da Ju ali também. Acompanhe ela no Instagram, que ela tem um material bem legal também. E vai colocar mais material. Não, eu fiz uma promessa pra mim mesma que eu sei que eu ajudo pessoas com as minhas coisas no Instagram, então eu vou reservar um horário do meu dia pra fazer isso. Tem que fazer, né? Tem que fazer porque eu sei que a gente ajuda. Tem que fazer porque tu tem esse retorno, não de, né, a gente sabe que chega lá. Chega, precisa, é pra né? quem precisa. É pra isso que a gente faz. E esses movimentos são tão importantes para as pessoas, né, Mi? Levar Muito. essas informações. Muito. Né? Eu fiz uma roda de conversa agora no hotel ali semana passada. Gente, foi incrível. Incrível. Então, assim, ó, um movimentinho que tu faz. A gente tá aqui também para levar o conhecimento, ajuda, né, para quem precisar. Então, muito obrigada. Vou usar a Ju mais vezes. Adoro. Estou à disposição. Ai, que bom, amiga. Adoro. E continue acompanhando nosso canal. Obrigada. Conexões Femininas aqui no Pause. Nosso próximo vídeo deve vir daqui uns dias já também. Obrigada.